Boa noite, queridos irmãos. Que belo quadro esse, estamos todos floridos, muitas flores aqui, dos nossos irmãos com seus sentimentos de paz, de amor, na corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Hoje nós trouxemos do livro Pão Nosso, página e lição 97, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que nos diz: conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Então, Emmanuel, vai nos dizer o seguinte: distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro da experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. É uma lição bem contundente. Por quê? A gente pode fazer, sim, o donativo, enviar mantimentos, roupas. Podemos até enviar uma doação em dinheiro grande, mas se não tivermos o carinho, a palavra de apoio, o sorriso, o abraço, o afago, tudo vai ficar mais ou menos e nunca vai ficar completo, porque nós temos o dom que Deus nos deu, que é a palavra. E a palavra tem um peso muito grande. Ela conforta, ela alivia, ela dá
esperança. Lógico que a palavra maldita, dita errada, ela também tem, né, o seu peso, mas estamos falando aqui sobre levar ao nosso irmão necessitado não só o alimento, a vestimenta, o dinheiro. Vamos levar o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa palavra de apoio ao irmão necessitado. Então, meus irmãos, fica com vocês, né? Agora, o que vocês acham como interpretar essa lição? Ela caiu para mim 2 vezes. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Viu? A palavra, esqueci. Muito legal mesmo, muito profundo, né? Então a gente vai lembrando muitos ensinamentos de Jesus, né? Que ele falou, os sãos não precisam de médico, e sim os pecadores, ou seja, os sofredores, os aflitos, os desnorteados. Então, Jesus ensinou muita coisa para a gente, e hoje a gente faz parte, né, da corrente de orações, estamos transmitindo essas mensagens para várias pessoas. Mas também outra coisa que lembrou, né? Quando eu lembrei dos ensinamentos de Jesus, ele falou: não fica só falando para os seus amigos essas coisas. Vamos procurar aqueles sofredores, aqueles pessoas que estão meio desequilibradas, não acreditando, tendo pouca fé. Então a gente precisa passar para essas pessoas, como você falou, de carinho, de entendimento, procurar ser muito carinhoso com eles, ajudar sempre, através não só da oração, mas também da compreensão, compreendê-los e sempre falar que tudo passa, que ele precisa ter fé. Deus não é pai de todos, todos precisam do seu auxílio. Então a gente precisa fazer essa troca para esses infelizes ainda, como nós já fomos lá atrás, e somos mais perto daqueles espíritos mais elevados, e vamos sempre ajudar uns aos outros, fazer sempre o melhor da caridade que Jesus falava, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então vamos levar tudo para essas pessoas que estão nesse momento ainda um pouco fracas, angustiadas, sofredoras. Que Jesus possa nos dar muita força para sempre levarmos a todos esses benefícios. Que assim seja, graças a Deus. E boa noite. Eu quero dar meu boa noite a todos os nossos amigos da corrente de orações, né? E pedir a Jesus, a Ismael, que nos proteja e que guarde essa forma de falar, de expressar. É muito linda a mensagem que a Vera trouxe para a gente, né? E que de todo esse apanhado que eles falaram aí, ficou no meu coração e também quando ela estava lendo, a visitar e ouvir. Quando Maria foi visitada pelo anjo Ismael, pelos anjos dela, e nós somos visitados por vários anjos, por vários mentores. E quando nós conseguimos ouvir, então quando nós repetimos esse gesto de visitar alguém e ouvir alguém, essa visita não é só uma visita linguística, ela é uma visita de energia, de frequência. Quando nós vamos visitar, nós falamos agora de falar com pessoas que não concordam com a nossa forma de ser, com a nossa fé. Mas se nós visitamos eles com respeito, com carinho, o que você realmente está passando é o amor do Cristo. É o que no início que a Vera falou aí, sabe? Nós vamos conservar o modelo da sã palavra. É quando você fala e expressa com o amor de Jesus. Então, para mim aí, Vera, ficou essa coisa, sabe? Visitar e ouvir. É muito mais profundo do que uma palavra.
quando nós, às vezes, no ouvir é a coisa maravilhosa. Então, quando nós conseguimos conectar com um ser, não importa se é um amigo, se é um irmão, mas que a nossa intenção chega na raiz profunda dessa sã palavra, e que nós conseguimos realmente... hoje eu visitei com a Jane, eu visitei com o Márcio, eu visitei com a Verinha, ou com a Dilson. Essa visita dá um som de... nós somos de coração para coração. É isso que Paulo está falando com a gente aí, nesse mundo que a gente não percebe de onde vem, não para onde vai, mas nós sabemos qual que é o modelo da sã palavra. E foi isso que ficou no meu coração. Muito obrigado, Vera, por trazer essa mensagem tão linda e maravilhosa, que nós possamos visitar uns aos outros nessa noite. Boa noite. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui, toda a família aqui próximo, né, dos Operários da Paz, mais a nossos queridos irmãos aí dos guardiães aí do nosso trabalhinho também. E que maravilha podermos rever esses ensinamentos tão profundos e tão oportunos, porque nós estamos numa época em que é preciso colocar a mão na charrua e irmos para aquilo que nós acreditamos. Lembrando sempre que Jesus, ele resume todo o trabalho dele, nos guiando para que possamos amar a Deus e amar ao próximo. Então, nós assinamos embaixo aí tudo que foi dito, lembramos aqui apenas... Tem um mentor aqui da casa, uma casa que a gente está participando aqui, e o diretor espiritual da casa, ele tem um mentor que chama Sabarrama, né? Sabarrama. É um indiano. E falando, assim, da essência das coisas, da caridade, do amor, mencionada aqui pelo Adilson, pelo Mário, pela Verinha, tem uma frase da sua biografia, que é um livro que a gente está lendo sobre a vida dele, em que ele diz que o amor é o tempero principal da alegria. Então, nós todos queremos ter alegria. Então, vamos refletir no amor, doar o amor, sermos caridosos dentro dos moldes de Jesus, que o Adilson muito bem lembrou aqui, para que possamos caminhar para frente, não somente na horizontal, mas que caminhemos também na vertical, né? Para o alto e para frente. Sejam todos bem-vindos à nossa corrente de orações. Jane, não estão te ouvindo. Boa noite a todos. Palavras lindas, texto maravilhoso. Lembrando que todo o trabalho da corrente de orações, as gravações que vamos ouvir, as preces, são todas feitas pelos Operários da Paz. E aqui nós temos a Verinha, o Adilson, o Mário, o Márcio, temos aqui as guardiãs, Maria Carmina, Marili, Maria Lourenço, Rosimeire. Todos esses nomes citados aqui são os Operários da Paz que estão aqui nesse momento, que estão assistindo online, né, mas não se manifestaram, e também aqueles que estão offline, mas estão orando. Então, vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes, entrelaçar esses sentimentos, essas vibrações com os mentores, os benfeitores espirituais, nosso mentor Ismael, Pai João, os xamãs queridos. Vamos todos juntos orar e irradiarmos o melhor de nós. Misericórdia. Mentores que nos auxiliam.
Pai de eterna misericórdia, mentores que nos auxiliam no dia a dia, em nossas mentes, mentores da saúde que traz equilíbrio e paz para todos os órgãos dos nossos corpos. Ilumina-nos, dá-nos a paz e o equilíbrio necessário para que nós possamos conectar com o alto e com nossa parte central, para que nós possamos distribuir a energia necessária para que haja equilíbrio e funcionamento normal de todos os nossos órgãos. Protege-nos com o manto sagrado de Maria. Que a equipe do Dr. Bezerra possa ser presente em nossas vidas e em nossos corações. Que assim seja. Oração do amor próprio. Que eu saiba primeiro me encontrar antes de me doar. Que eu possa respeitar os meus próprios limites e aprender a dizer não quando essa é a minha real vontade e direção. Nos erros que cometo, que eu possa me olhar com todo amor e compaixão, pois sei que faço e dou o meu melhor. Que eu aprecie a autogratidão. Em cada alegria, celebro a grandeza de ser quem sou, sem querer ser uma imagem que pintaram de mim. Esse tempo acabou. Com carinho, eu me cuido e me amparo a cada passo, a cada queda. Sei que minha força se refaz no meu tempo, e nele meu coração celebra. Que eu não me critique ou me culpe, drenando assim minha própria energia. Que eu saiba respeitar o meu tempo de florescer a cada dor. Que eu possa também me permitir a alegria. Que antes de eu cuidar do outro, eu olhe para a minha vida, regue o meu jardim, para que a doação não me deixe um buraco e eu me sinta depois dolorida. Que eu não abandone a mim mesma, esperando que alguém venha me salvar. Ao invés disso, que eu saiba me olhar com amor e me curar. Amém. Ó Jesus amado, pastor de todas as ovelhas, mestre de nossas vidas, aqui nos colocamos diante de Ti, suplicantes, humildemente, rogando que lances o Teu olhar misericordioso sobre a face da terra. Contempla com Teu amor e a Tua compaixão, Senhor, todos aqueles necessitados do corpo e da alma. Socorrei os aflitos. Amparai aqueles que por debilidades orgânicas ou espirituais encontram-se em leitos de hospitais, encontram-se retirados de suas atividades, ou aqueles que enfrentam, segurando o seu dia a dia e suas atividades, males do corpo e da alma que afligem, que perturbam.
que tiram a paz. Inspirai-o, Senhor, com a fé da nossa Mãe Santíssima. Permiti que ela possa estar do lado de cada um desses necessitados, com seus cânticos de amor, de ternura e bom ânimo, inspirando fé, inspirando luz, inspirando harmonia e, sobretudo, Senhor, muita esperança. Que o teu amor paire sobre cada um dos corações sedentos da tua presença. Que cada uma das almas que sofrem hoje neste planeta, sejam encarnados ou desencarnados, experimentem a doçura transformadora do teu amor. Contemplai, Senhor, todos aqueles que dirigem um olhar de súplica a Ti. E contemplai principalmente aqueles, Senhor, que não sabem quão poderoso é acreditar no Teu amor e se entregar à Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é o conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os tempos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, capítulo 22. Quando a sombra da tristeza
cobrir seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus.
Quantas lições, né, que recebemos através das preces, da música, que toca o nosso coração. Sempre devemos olhar para trás, né? Porque quando a gente pensa que está tendo um problemão, a gente não tem nada. A gente está bem. Vamos fazer a prece, agradecer a Deus tudo que nós temos e tudo que nós passamos, porque sempre vai acontecer o melhor, pensando positivo, sempre fazendo oração, olhando os nossos irmãos, levando a palavra amiga, cuidando, ouvindo. Temos muito o que fazer para sentir dor. Quando a gente cuida do outro, a nossa dor é muito pequena e a gente nem sente. Fiquem com Deus, meus irmãos, e vamos aprender a ser sempre aquele cristão verdadeiro que está no Evangelho de Jesus e seremos mais felizes. Boa noite. Estava pensando aqui, vamos lembrar, colocar na nossa cabeça o alto amor e o alto perdão, para a gente aprender a amar e perdoar aos nossos próximos. A gente precisa aprender a se amar e se perdoar. E levar sempre os ensinamentos aos nossos irmãos. Todos precisamos de Deus, de Jesus em nosso caminhar. Nós precisamos aumentar a nossa esperança, a nossa fé, que nós nunca estamos sozinhos. Então vamos auxiliar o outro, ajudar o outro com carinho, com compreensão, e assim vamos trazer a paz a todos. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Boa noite. É como o Adilson falou, eu estava aqui pensando o que eu vou falar. E quando eu vi a gente de mão dadas caminhando numa relva, num campo verde, né, numa brisa acolhedora que acalanta os nossos corações, aí eu, sem saber o que ia falar, eu escrevi aqui no meu caderno alto amor e alto perdão. A mesma coisa que o Adilson falou e agora. Aí vem a música, né? Pare de chorar, né? Volte a sorrir. E na frase, na oração que a Mary Santos fez, ela falou assim: me encontrar antes de doar é o significado do alto amor e da autoestima, do alto perdão. Nós temos que entender isso. Autoestima é a sua capacidade de ser aqui na Terra, de trabalhar, de produzir. O alto amor é quando você consegue vibrar na frequência de Jesus. Aí você doa o seu melhor para o outro. Você sente o outro. Você quer o outro crescendo e andando com você. E foi essa a lição de hoje à noite para a gente aqui. Quando nós falamos no início de visitar, né, em palavras, quando você visita alguém, você vai de encontro ao coração dessa pessoa. Aí eu não quero chorar, mas aí eu senti tanta alegria de no caminhar, na hora que estava tendo oração, que eu falei assim: onde é que nós estamos indo? Para onde é que a gente vai? Qual a cura que nós estamos fazendo para nós mesmos? Às vezes a gente fala tanto de amor do outro, mas e de nós? Aí quando eu vi a gente andando todos juntos, nosso grupinho aqui agora à noite, num caminho, numa relva, num campo verde, trazendo paz e alegria e equilibrando as nossas energias, os nossos corações. Que nós possamos voltar a cantar, que nós possamos fazer essa prece, para que nós possamos cada dia estar melhor do que há 2 minutos atrás.
mas que nós possamos visitar de corações os nossos irmãos. Boa noite a todos e que Jesus dê uma noite maravilhosa para todos nós nessa noite aqui. Fique com Jesus. Beijo. E que assim seja. A gente, todos nós, fomos criados para a luz e para o amor. A prova disso é a nossa presença aqui, porque quantos de nós já estivemos em outras esferas, em outros planetas, e viemos para cá para continuarmos no progresso, porque precisaríamos de uma sala mais adequada, de umas dificuldades mais específicas, e por isso viemos para cá, mas daqui a pouco estaremos seguindo adiante, conforme a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que perguntam por que a gente vem para cá. Nós viemos para cá para progredir. Então, isso aí já está escrito no nosso DNA, todos nós vamos progredir. Então, o que ficou aqui dessa noite de hoje é o exercício, o cultivo que a gente deve fazer da nossa fé. Nós somos pessoas que viemos para crescer, para progredir, para sermos felizes. Então, alto amor, alto perdão e confiança, porque assim é que vai ser. Queiramos ou não, Deus quer, e é o bastante. Boa noite para todos. A Jane frisou. Jane, acho que você ficou Ela volta daqui a pouco. Ela deu uma paradinha. Você quer vir aqui? Não sei se ela está ouvindo. Vamos dizer que ela já ficou inspirada, assim, já não tem... Saiu pro alto. Mas isso é muito bom. Mas eu tenho certeza que só ia sair coisa boa ali da voz da Jane, a expressão está aí no sorriso dela. Velhinho, então nós passamos de volta para você. Então, fiquemos com Deus. Essas palavras, esses ensinamentos dos nossos irmãos também. E vamos caminhar com fé, com esperança, com alegria e com alto amor. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.